No começo desse ano, eu falei que minha meta era ler 6 livros até o fim do ano. Um livro a cada 2 meses. E eu também falei que eu ia começar a gravar mais vídeos, porque eu gosto muito de escutar podcasts enquanto eu estou correndo, enquanto eu estou dirigindo. E tem um cara que eu venho gostando muito de escutar, que sou eu. Eu amo escutar meus vídeos e eu amo gravar vídeos para registrar, para eu não esquecer dos meus pensamentos, para que de tempos em tempos eu reescute meus vídeos e aí eu compare e veja o que mudou na minha maneira de pensar, se mudou alguma coisa. Então esses dias eu estava escutando um vídeo que eu gravei para mim mesmo, de 2022, e já percebi que algumas coisas foram se ajustando no meu pensamento. Então, unindo esses dois motivos aí, eu terminei agora essa semana o livro Essencialismo. Estou em março, então eu estou talvez um pouco atrás aí, em quesito de média, para que o meu objetivo se cumpra. Mas vai dar tudo certo, vou ler 6 livros até o final do ano. Então vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha visão e tipo um resumo do livro e todas as anotações que eu fiz aí, para que, pô, se de repente, daqui a um tempo, eu esquecer do livro, aonde que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ler o livro de novo? Não. Talvez, mas acho que não. Acho que eu vou ver meu vídeo, né? E aí tudo se resolverá mais fácil. Bom, primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que esse talvez tenha sido um dos primeiros livros que realmente mudou minha maneira de pensar. A maioria dos livros que eu leio, ou artigos e etc., eu sinto que eles só reforçam um ponto de vista que eu já tinha e trazem um embasamento melhor. Então, melhoram o meu repertório sobre uma opinião que eu já tinha. Esse aqui foi diferente. Inclusive, obrigado mãe por ter me dado o livro aqui. Eu já tinha, inclusive, recebido ele de indicações de outras pessoas, mas minha mãe me deu e ela não sabia que eu já queria ler, então valeu. O livro fala basicamente sobre isso. A disciplinada busca por menos, ou seja, você estar determinado, ou seja, disciplinado a buscar menos coisas, a fazer menos coisas, a priorizar qualidade ao invés de quantidade. Então, até aí, essa é uma ideia que pode parecer muito óbvia. Se você fizer menos coisas, você deve fazer menos coisas, porque se você fizer menos coisas, você vai dar mais prioridade para aquilo e mais qualidade para as poucas coisas que você fizer. Porém, se você analisar um pouquinho aí a sua vida, a minha vida, a vida da maioria das pessoas, você vai perceber que não é normalmente isso que acontece muito. Na verdade, a sociedade costuma aplaudir o tipo de pessoa que aceita todo tipo de projeto, aquele tipo de pessoa que é disposta a fazer de tudo. Inclusive, eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa assim. Gostava de pensar isso, pelo menos. Então, se alguém me pedir uma ajuda, ou me der alguma oportunidade para fazer alguma coisa num sábado, numa sexta, numa quarta noite, e eu puder, cara, com certeza eu farei isso. Tipo assim, a chance de eu dizer não para uma nova oportunidade, se ela for razoável, se a oportunidade for razoável, é bem grande a chance de eu dizer sim, entendeu? Mas não é isso que você deve fazer se você for um essencialista. O essencialista tem a habilidade de dizer não para 99% das coisas e avaliar muito bem cada oportunidade que aparecer sobre a sua vida. O essencialista diz muito mais não do que sim. Mas eu, como um bom questionador, não concordo 100% com essa ideia. Eu acho que é até, inclusive, uma ideia muito perigosa. Se você for um cara que, por exemplo, vamos supor que Vinícius esteja aplicando a arte de um essencialista. Vinícius com 21 anos, pô, cabe muito bem, porque eu sinto que eu sei muito bem o que eu quero. Eu sinto que eu estou na direção exata da onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu ponto B, eu sei qual é o meu destino final. Se eu estivesse Vinícius em 2000 Vinícius com 19 anos, Vinícius com 19 anos não sabia o que ele queria exatamente ainda. Então, se eu aplicasse essa arte essencialista aí, e você dizer muito mais não do que sim, eu ia ter fechado portas para muitas coisas que, na verdade, abriram minha mente. Entendeu? Então, por mais que talvez eu achasse que eu soubesse aonde eu queria chegar, se eu tivesse aplicado essa arte essencialista de tipo assim, não, quero trabalhar na empresa do meu pai, por exemplo. Se eu tivesse, exemplo, tá?
Mas se eu tivesse falado, não, é isso aí o meu caminho, pô, vou dizer não para qualquer oportunidade diferente que me apareça, eu não ia ter descoberto, bom, muita coisa que eu descobri que me levou a entender melhor o que eu quero da minha vida. Aí tem outros pontos também. Por exemplo, o meu pai não é um essencialista. Quando você ouve a história dele, quando você vive um pouco do lado dele, você percebe que ele diz muito mais sim muito mais sim do que não para as oportunidades que aparecem. E na verdade, foi isso uma das coisas que o levou a chegar onde ele chegou. Porque na tentativa de ajudar alguém quando uma pessoa pede por ajuda, porque ele sempre esteve aberto a novas oportunidades. Então ele está aqui no caminho dele. Mas quando novas oportunidades apareciam, ele escutava e, se pudesse, ele ia para cima, entendeu? E vai para cima até hoje. Então se alguém te pede, ou se alguém pedir alguma coisa para ele e ele pudesse ajudar, com certeza ele ia para cima. Esse é o tipo de comportamento que ele sempre teve. Eu ainda vejo ele tendo esse comportamento. Se ele tem a oportunidade de ajudar, mesmo que ele tenha que abrir mão de um sábado ou de alguma coisa que na teoria estivesse levando-o mais próximo do objetivo dele, mesmo que ele tivesse que abrir mão por um momento daquilo, ele iria por esse outro caminho. Então, na teoria do livro, ele estaria se distraindo. Na teoria do livro, ele estaria desviando o foco dele das coisas mais importantes. Mas ele nunca foi assim e eu acho que deu certo. O livro aponta numa direção completamente oposta a esse tipo de comportamento. Ele fala muito sobre você proteger seu tempo é seu maior capital, como você pode dizer não de uma maneira educada. Acho que meu irmão tá tentando abrir a porta, ele não conseguiu, ainda bem, eu tranquei. E aí surge um questionamento, né? Pô, mas e aí? Qual dos dois modelos está certo? O que você está aberto a novas oportunidades, que você avalia toda oportunidade que aparece. Quer dizer, avaliar você tem que avaliar sempre, né? Mas que você acata toda oportunidade que aparece, que você tenta ajudar todos os pedidos que lhe surgem, ou aquele tipo de pessoa que é mais assim, ó, focadinho, tá, vou trabalhar aqui, porque eu quero chegar em tal lugar. Qual é o modelo? Sei lá, não dá pra saber. Eu fico muito disperso, porque pra tudo na vida parece que tem muitos bons argumentos para ambos os lados. E ambos os lados se opõem, são direções opostas. E aí, o que eu faço da vida? Sei lá, vivendo e aprendendo. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho mais do livro, de maneira mais direta aqui, destacando alguns pontos altos que eu anotei. Então, por exemplo, no capítulo 3, ele fala da ideia de que mais esforço não equivale necessariamente a mais resultado. É a ideia de você trabalhar e gastar energia de uma maneira mais inteligente do que simplesmente ir gastando sua energia à toa. O seu tempo e o seu esforço são seus ativos mais valiosos que você tem. Você tem que gastar eles de uma maneira muito inteligente. Então, talvez muita gente goste sim de pensar que quanto mais você for na academia, por exemplo, mais você vai crescer. Ou quanto mais você se esforçar por algo, mais aquilo dará certo. E não necessariamente é assim. Tem maneiras muito mais inteligentes de você gastar os seus recursos. E isso vale para tudo da vida. Vamos falar aqui sobre dinheiro, por exemplo. Talvez muita gente pense que se você trabalhar das 8 às 18, segunda a sexta, e enfim, você vai estar no fim do mês ou no fim da sua vida, fim do período de tempo que você quiser, você vai estar rico. Mas se você gastar aquele seu tempo ou aquele seu dinheiro num investimento diferente, num investimento mais assertivo, aquilo te trará um retorno financeiro muito maior. E nesse sentido, se estamos falando de dinheiro, retorno financeiro é o que importa. Então, essa é a ideia do capítulo 3. No capítulo 5, o autor citou uma frase que eu gostei muito, até anotei aqui, ó. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. O que eu entendo disso? Que todo mundo precisa reservar um tempo para si mesmo, cara, para você refletir, para você não se deixar distrair por outras pessoas. Um tempo para você pensar na vida, pensar e refletir o que você quer da sua vida e trabalhar. Então eu, por exemplo, estou trabalhando nos meus projetos aqui e reservo grande parte do meu tempo até, talvez até mais do que o autor recomende,
para eu ficar sozinho trabalhando no que eu tenho que fazer bom, seguindo e desenhando e projetando o futuro. E esse tempo tem um valor gigante para mim. São nesses períodos que a gente ajusta, são nesses momentos que a gente faz uma autoanálise, a gente para um pouquinho, para de andar, fala, pô, e aí? Que caminho que eu tô indo? De repente, não tava no caminho certo, então vamos ajustar, é isso. No capítulo 7, 8, e em outros também, ele se mostra, o autor, né, se mostra mais equilibrado do que eu esperava, entendeu? Então, se você é um cara essencialista, talvez pelo que você ouviu de mim até agora, você talvez pense que um cara essencialista sabe muito bem onde quer chegar, então se eu quero trabalhar com motocicletas, eu não vou fazer nada além disso da minha vida. Então o essencialista, pô, um cara super focado. E não é isso. Um essencialista de verdade, segundo o autor, ele entende o valor de você brincar, o valor de você descansar bem, o valor de você se distrair, mas com coisas válidas. Então, no capítulo 7, por exemplo, ele fala sobre a importância de você brincar, a importância de você dedicar um tempo, separar um tempo da sua semana, do seu mês, para você, por exemplo, passar esse tempo com crianças e você voltar a ser criança por um tempo, para você sentir, para você reviver aquilo e para você aprender com as crianças. A gente aprende muito com as crianças. Então, se a gente aprende muito com as crianças, isso quer dizer que alguma inteligência a gente perdeu a partir do momento que a gente se tornou adulto. De fato. O capítulo 8 fala muito sobre a importância de você dormir muito bem. Então ele traz uma pesquisa ali que eu achei sensacional. Ele compara o que tinha em comum entre os estudantes de Harvard, que tiraram nota 10, nota A em todos, e o que tinha em comum entre os estudantes que tiraram tipo nota 9 e 8. O que tinha em comum entre esses dois grupos no primeiro momento? Bom, o que tinha em comum entre os dois grupos é que os dois estudavam muito, de fato. O que tinha de diferente entre os dois grupos? Que um estudava muito e dormia 8 horas por dia, e o outro estudava muito e dormia, sei lá, 5. E essas outras horas eles não necessariamente estavam estudando mais, eles estavam, sei lá, fazendo outra coisa. Ou talvez até estudando mais, ok, mas eles não estavam descansando o suficiente. A mesma ideia da academia. Cara, vai na academia todo dia pra você ver. E faz esforço, mano, inúmeras vezes no mesmo músculo, por exemplo. Não adianta, você não cresce, mano. O corpo precisa de descanso. Então esse equilíbrio aí que aos poucos o autor vai querendo trazer, que se você tá muito focado numa coisa, ótimo. Mas existe um limite, existe um teto de foco ou de esforço que vai se tornar resultado. É isso. Esforço demais não necessariamente trará mais resultado. É isso. O capítulo 9 eu quero muito destacar aqui, porque ele traz um princípio maneiro. É o seguinte: se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. O que isso quer dizer? Que, cara, se você não tiver certeza de que aquela é a melhor opção para você, então não vá para aquela opção. Se você tiver que tomar uma decisão importante, por exemplo, contratar um funcionário de um cargo interessante ali, né? Um cargo importante. Pô, veio um na entrevista, tal, não sei, não senti, um aluno nota 7, ok, não sei. Veio outro, 7,5 também. Cara, se você tem dúvida, é porque é um não. Um tipo de decisão como essa, você tem que ter certeza, mano, que é o cara, entendeu? Tem que funcionar, tem que se encaixar como um quebra-cabeça. Senão, mano, é melhor você não contratar. Então, se não for um sim óbvio, portanto, é um não óbvio. O capítulo 12 traz uma ideia que essa sim eu já tinha antes e o livro só reforçou. Então, vou destacar aqui o capítulo 12. Ele fala sobre o medo que a gente tem às vezes de custos ou esforços perdidos e desperdiçados. Então, para ficar bem claro essa ideia aqui, imagina uma pessoa que entrou numa faculdade de, sei lá, moda. Aí, no segundo ano da faculdade, a pessoa percebeu, mano, que caramba, nada a ver, mano. Por que eu fui fazer moda? Não tem nada a ver comigo. A pessoa se descobriu, tal, entendeu que não tem nada a ver com aquilo.
Quais são os dois caminhos possíveis a partir daqui? Metade das pessoas podem pensar, caramba, não tem nada a ver comigo, não vou fazer isso aqui da minha vida, mas eu já gastei 2 anos da minha vida com isso. Só faltam 2. Caramba, vou persistir nisso. A outra metade das pessoas fala, caramba, eu não vou gastar mais 2 anos com isso, porque eu já sei que aquilo não tem nada a ver comigo, eu não vou seguir com a carreira de moda, mano. Ok. Qual que é o ponto de vista meu e ponto de vista do livro também? Se você já sabe, mano, que você não quer aquilo, não gaste mais esforços ainda, só porque você já teve um custo passado com aquilo. Vai fazer o que você entendeu que é o que você quer mesmo. Agora, né, tudo é equilíbrio. Se você não tem um outro plano, se você não sabe o que você quer, se você só entendeu que você não quer moda, né, aí, põe na balança também. Você vai sair da faculdade para fazer o quê? Vai fazer alguma coisa legal ou não, entendeu? Mas resumindo, é a ideia de stop loss. Você entendeu que tá perdendo por estar ali, não precisa continuar perdendo. Aceita a derrota aí, é melhor. O capítulo 14 fala sobre estabelecer limites. E aí ele compara a nossa vida, ou a habilidade de estabelecer limites na nossa vida, como a de um castelo de areia. A partir do momento que uma das paredes cai, todas caem juntas. Então, é a habilidade, ou é a sua capacidade de estabelecer limites e não quebrá-los. Então, exemplo para deixar tudo mais claro como eu gosto de fazer. Se você aceitou um emprego, e falou pro seu chefe, cara, toda quinta-feira à noite eu tenho uma reunião muito importante que eu não posso faltar. Se em determinado momento ele te pedir para você faltar e você aceitar, a casa caiu pra você, mano, porque você quebrou o seu próprio limite. Aí, de repente, nessa quinta-feira ele vai ficar muito feliz, mas na quinta-feira seguinte ele pedirá novamente, de repente, daqui a pouco ele pediu num domingo, e aí nunca tem fim. Nunca vai ter fim. É isso. Então, a partir do momento que uma das paredes cai, a partir do momento que você cede um dos limites, já era, mano. Então, seja firme. Quem é fiel no pouco é fiel no muito também. E eu gosto muito dessa filosofia. Eu sou um cara extremamente disciplinado com coisas que ninguém entende muito bem o porquê. Mas é porque na minha cabeça, se eu falhar com essas coisas bestas e pequenas, eu falharei também num momento que eu me tornar pai, marido, dono de família e não sei o que. Então, coisas bestas no meu dia a dia eu não me permito falhar. Um exemplo disso é a questão da maçã, que eu me dispus. Eu estabeleci esse limite, não. Eu estabeleci esse desafio pra mim, que é todo dia comer uma maçã. Todo dia, por quê? Só porque eu quero, mas ok. Todo dia eu vou comer uma maçã. Cara, eu tenho que me programar com isso. Eu tenho que me organizar, eu tenho que garantir que todo dia eu vou ter uma maçã à minha disposição para eu comer. Eu já tô nesse desafio aí há 3 anos, mas eu falhei em setembro do ano passado. Então eu tô há, 7 meses agora, certinho. E, mano, é extremamente importante isso pra mim, cara. Porque eu de fato preciso me organizar. Uma coisa extremamente besta, mas que já houve vezes que eu tive que fazer coisas difíceis pra manter esse desafio, pra cumprir com isso, não deixar a parede do castelo de areia cair. É isso. O capítulo 15 é algo que eu já sei, é uma ideia que todo mundo já sabe, mas que eu preciso aplicar melhor. Que é a ideia de você mitigar riscos, de você trabalhar com margens de segurança e de você se preparar. Então, novamente, exemplos bestas. Se você tem que chegar em um lugar 9 horas da manhã, cara, se prepara para chegar às 8h30, por exemplo. Porque se aquilo realmente é importante, você não pode falhar. E aí, isso serve para vários outros exemplos, inclusive exemplos mais sérios. Não só de se atrasar, mas, por exemplo, de você garantir que numa emergência de saúde você vai ter os recursos financeiros suficientes para lidar com aquilo, ou tempo, enfim. Eu sei muito bem disso e eu me preparo em alguns casos, mas eu ainda sinto que eu me arrisco mais do que eu deveria. Eu poderia me arriscar menos, eu poderia me dispor a perder menos, entendeu? Mas aí também vem o meu pai falando pra mim
que quem não arrisca não petisca, a vida é feita de riscos e aí tudo fica confuso. Entende como existem bons argumentos para tudo? Fica muito difícil de você decidir o que você vai fazer da sua vida quando você analisa todos os pontos. Inclusive, tem um texto aqui no meu quadro, escrito aqui, ó. Eclesiastes 11:4. Não foque demais nas incertezas. Isso aí, tem várias outras coisas escritas também, mas ok. O capítulo 17 também fala sobre algo que eu deveria aplicar mais, que é a ideia de você começar pequeno. Eu não aplico muito isso. Não sei se é ansiedade, não sei se é sede de vitória, de querer fazer as coisas serem grandes, mas eu tenho uma dificuldade em começar pequeno as coisas. Eu estou começando, por exemplo, minha marca de segredo, mas estou começando minha marca e eu poderia começar menor, cara. Eu podia fazer um MVP ali, bonitinho, entendeu? Seguindo a regra do livro de administração, tal, pá. Mas, difícil, mas ok. O autor sugere comece pequeno, aí você vai aprendendo, tal. Em algumas coisas eu aplico, outras não, posso melhorar. Capítulo 18, ele fala sobre rotina e como hábitos e como você garantir que a sua rotina seja consistente com aquilo que você quer matador. Quando você estabelece e implanta e executa uma rotina boa, você garante que o essencial seja sempre muito bem feito e você ainda abre espaço para criatividade e para todas as outras coisas que devem existir, mas que não devem estar presas a uma rotina. Então, por exemplo, coisas essenciais. Bem besta aqui, escovar o dente, estudar, trabalhar, não sei o que, papapá, ok. Essas coisas aqui, mano, você fez dentro da rotina aqui, tipo assim, você já faz de forma automática. Quando você faz as coisas de forma automática, você poupa tempo, tá ali, já foi feito. A sua lista de pendências do dia estavam ali. Isso cria uma janela de tempo muito maior do que você imagina para você fazer as outras coisas que, incentivam ou exigem ou fomentam a sua criatividade, entendeu? Mas você tem uma janela de tempo específica para isso. Isso é muito bom. No capítulo 19, o autor fala sobre focar no momento presente. Aí esse capítulo me lembrou muito o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, para quem não sabe, se alguém estiver ouvindo isso aqui. Mas eu sei, então é o técnico do Palmeiras. Por quê? O Abel tem uma política que fala bastante lá pro time, que é a regra das 24 horas. Então você perdeu ou ganhou um jogo, você tem 24 horas para você comemorar, lamentar, desse jogo. Passou 24 horas, o jogo mais importante sempre é o próximo. É a ideia de você focar no presente. E aí o autor traz um exemplo parecido também de um time super campeão, mas eu trago do Palmeiras, porque o Palmeiras é sensacional. Não vou entrar nesse quesito, mas é essa a ideia de você sempre tratar o presente como a coisa mais importante que tem no momento. E de fato é. Então é a ideia de você viver no momento. Então enquanto você está estudando, quando você está lendo um livro, quando você está trabalhando, o mais importante é aquilo. Não fica imaginando no que vai acontecer amanhã ou não fica imaginando o que aconteceu ontem. Você deve focar e se dedicar 100% ao que você está fazendo. Aplicando para exemplos mais do nosso cotidiano aqui, eu odeio, cara, ir jantar com a minha namorada e olhar pra mesa do lado, cara, e ver, tipo, um casal, um do lado ou da frente do outro, mexendo no celular assim, papapá. Mano, aquilo é um incentivo muito forte para eu conversar ainda mais com a minha namorada aqui e viver o momento de maneira incrível. Agora já tô chegando perto do fim, tá? No fim, o livro traz a ideia do chamado paradoxo do sucesso. Eu amei essa ideia. Ela me ajudou a entender várias coisas que eu enxergava em pessoas ao meu redor, que é o seguinte: imagina um cara que ele tem sucesso em um projeto. Então imagina Vinícius teve sucesso com a marca de suplementos e alimentos que ele está montando. Vinícius de 19 anos tem apenas esse projeto. Vinícius de 21 anos, que sou eu, tem apenas esse projeto. Ele se dedica 100% a esse projeto. Portanto, chances desse projeto dar certo é muito alta.
que acontece a partir do momento que esse projeto dá certo? Novas oportunidades começam a aparecer para ele. Surgem novos projetos, ele começa a olhar para outros lados, muita coisa começa a acontecer. Pessoas começam a pedir dicas para ele, pessoas começam a falar, caramba, seu projeto lá deu certo? Meu, vem fazer um projeto comigo. Enfim, Vinícius começa agora, com 25 anos, a dispersar sua energia. Só que uma coisa que ele não percebe é que o projeto inicial dele só deu certo porque ele se dedicou àquilo 100%. Os novos projetos não darão certo porque ele não está se dedicando a eles de maneira integral, entendeu? Então, qual que é o paradoxo do sucesso? Serzinho, Vinícius, começa com um projeto dá certo, Vinícius perde a atenção, projetos dão errado, volta a estacar zero. Esse é o paradoxo do sucesso, as pessoas não percebem isso, é muito mais comum do que eu imaginava e eu achei incrível ler sobre isso. Concluindo agora o vídeo, eu vou concluir com o pensamento de Dalai Lama, que Dalai Lama associa a felicidade com a simplicidade. Não só ele, né? São tantas as pessoas que falam isso e mesmo assim as pessoas gostam de querer não enxergar esse fato. Mas, de fato, a simplicidade está muito ligada à felicidade. Só que muitas pessoas também enxergam que a simplicidade significa você ter pouco, significa você viver com pouco, significa você ter poucos recursos, você ter apenas o necessário para viver. E não é isso. Não é isso. Simplicidade quer dizer você ter foco em poucas coisas e se dedicar apenas às coisas essenciais. É você garantir que você vai ter tempo para aquilo que é mais importante. Se aquilo vai te trazer muitos recursos financeiros e etc., não é esse o ponto da simplicidade. Simplicidade é você ter tempo e foco nas coisas certas e nas poucas coisas certas. Daí vem o termo simples. Então agora eu te pergunto, Vinícius do futuro, que está ouvindo esse vídeo novamente, e qualquer outra pessoa que esteja ouvindo também. O que é mais essencial para você? Você está garantindo o que é mais essencial para você? Isso aí, valeu. Deixa seu like aí e se inscreve no canal.